Boa noite. Boa noite. Juiz Sérgio Moro condena Palocci a 12 anos de prisão por corrupção. A relação de culpados inclui o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. A delação da Odebrecht provoca investigações também em São Paulo. São 39 inquéritos, entre eles obras em estradas e no metrô. Antes mesmo da denúncia, Janot diz que Temer praticou corrupção. A acusação está num despacho ao Supremo para manter Rocha Loures preso. Temer tenta demonstrar confiança e afirma que nada destruirá o governo. A agenda de reforma será mantida e não existe plano B, garante o presidente. Lula mantém a liderança na pesquisa Datafolha para a eleição presidencial, mas não decide no primeiro turno e é o campeão das rejeições. Motorista que atropelou skatistas na Rua Augusta se apresenta à polícia. Após depoimento de 3 horas, ele foi liberado e vai responder por lesão corporal. O Jornal da Gazeta está no ar. O motorista que atropelou um grupo de skatistas na Rua Augusta, na região central de São Paulo, se apresentou hoje à polícia. O servidor público José Iriovaldo Ferreira prestou depoimento por 3 horas e foi liberado. Disse que acelerou o carro por medo de ser atacado. Ontem ele invadiu um evento em comemoração ao Dia Mundial do Skate e atingiu pelo menos 5 pessoas. José Iriovaldo, de 55 anos, chegou por volta do meio-dia ao 4º Distrito Policial da Consolação, na região central de São Paulo. Em depoimento, ele disse que entrou na Rua Augusta por engano e acabou atropelando um skatista. Ele apavorou-se porque o carro todo começou a ser apedrejado e ele estava com a mãe dele no veículo e mais um amigo, a mãe já com idade, 80 e poucos anos. Os vidros e o carro começou a receber amalgamentos, os vidros quebrados, e ele ficou com medo de parar e ser linchado. No depoimento, o motorista também falou que a Rua Augusta não estava devidamente interditada para os carros quando ele passou pelo local. Em nota, porém, a CET informa que já tinham sido feitos bloqueios na região desde as 9 horas da manhã de domingo, portanto, 1 hora antes do atropelamento. O grupo de skatistas descia a Rua Augusta no sentido centro quando ele avançou com o carro. Segundo testemunhas, 5 skatistas foram atropelados. Já a polícia fala em 2 feridos. Um participante fraturou a perna, mas já teve alta do hospital. O evento Go Skate Day começou na Avenida Paulista e acontece desde 2009, em homenagem ao Dia Mundial do Skate. O Bruno estava no meio da confusão e por pouco não foi atingido. Então foi tudo bem rápido, né? Porque como tinha muita gente na frente, você não conseguia ver muitos metros na frente. Quando eu vi o carro, ele já devia estar uns 7, 8 metros de distância. Então deu tempo só de eu tirar o skate de lado, né, desviar. E eu vi só o motorista, eu realmente não vi se tinha mais gente dentro, se não tinha. O carro já estava bem destruído. Klaus é presidente de uma associação que trabalha com a divulgação do esporte. Ele também quase foi atropelado. A hora que nós vimos o carro, ele já vinha com uma pessoa pendurada no para-brisa, atropelando mais 2 garotos e o carro vindo para cima da gente. O que deu tempo de fazer foi pular do skate, praticamente, se jogar para o lado e o carro passar atropelando todo mundo. A polícia agora vai pedir explicações à CET sobre como foi montada a sinalização durante a interdição da Rua Augusta. Segundo o delegado responsável pelo caso, o motorista vai responder por periclitação da vida, por expor outras pessoas ao perigo e omitir socorro, direção perigosa e fuga do local do acidente. O juiz Sérgio Moro condenou o ex-ministro Antônio Palocci, do PT, a 12 anos e 2 meses de prisão. Palocci foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Moro entendeu que o ex-ministro dos governos Lula e Dilma negociou propinas com a Odebrecht, que assim conseguiu ser beneficiada em contratos com a Petrobras. Na sentença, o juiz afirmou que se trata de macrocorrupção, envolvendo conta corrente de propinas entre a Odebrecht e agentes do PT.
De acordo com o processo, foram repassados 130 milhões de reais, a maior parte administrada por Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda do governo Lula e da Casa Civil de Dilma. De acordo com o Ministério Público, do total repassado, 10 milhões de dólares foram para os marqueteiros Mônica Moura e João Santana, que atuaram em campanhas eleitorais do PT. Moro concluiu ainda que o codinome italiano citado em planilhas da empreiteira é Palocci. Ele se baseou em declarações de testemunhas, réus e mensagens eletrônicas entre executivos da Odebrecht e anotações da agenda de Marcelo Odebrecht. Em depoimento, Palocci negou o apelido. Ao condenar o petista, Moro disse ainda que as declarações de Palocci sobre colaboração soaram como ameaça. Em abril, quando prestou depoimento, o ex-ministro afirmou que se colocava à disposição para apresentar fatos, nomes, endereços e operações realizadas que, segundo ele, poderiam render mais um ano de trabalho para a Lava Jato. Mas, na avaliação do juiz, o recado de Palocci estaria mais direcionado a terceiros, com o propósito dele se livrar da prisão, do que com o desejo real de contribuir com a justiça. Na sentença, Moro destacou que Palocci é um homem poderoso e com conexões igualmente influentes e solto representaria uma ameaça ao andamento da ação penal. Palocci está preso em Curitiba desde setembro do ano passado. Pela decisão de Moro, o ex-ministro também não poderá exercer funções públicas por 24 anos, o dobro da pena. O juiz determinou também o confisco de 10 milhões de dólares das contas de Palocci. Além do ex-ministro, foram condenadas nesta ação outras 12 pessoas, entre elas Marcelo Odebrecht, os publicitários Mônica Moura e João Santana e ainda João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT. A defesa de Palocci diz que vai recorrer da sentença e que o ex-ministro não interferiu para favorecer a Odebrecht. O advogado Alessandro Silvério também afirmou que a oferta de delação não era uma bravata. Atualmente, o ex-ministro negocia uma colaboração com outro advogado. Depois da condenação do ex-ministro Antônio Palocci, a expectativa é que a próxima sentença dada pelo juiz Sérgio Moro seja a do ex-presidente Lula, no caso do triplex em Guarujá. As alegações finais da defesa de Palocci foram protocoladas uma semana antes das alegações do ex-presidente. Na segunda-feira passada, a defesa de Lula pediu a absolvição dele. Mas como Palocci está preso, seu processo tinha prioridade para ser julgado. Na sentença que o condenou, o juiz Moro citou o ex-presidente mais de 70 vezes. No caso do triplex, o ex-presidente Lula é acusado de ter recebido o imóvel em Guarujá da empreiteira OAS como contrapartida a 3 contratos com a Petrobras assinados com a empresa. Lula é réu em outros 4 processos. Ele já prestou depoimento para o juiz Sérgio Moro e negou as acusações. Além de Lula, o processo que envolve o triplex em Guarujá também tem como réu o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. Na Lava Jato, ele já foi condenado a 26 anos de prisão e está preso. Ele ainda tenta fechar um acordo de delação. Existem outras dezenas de personagens políticos e empresários envolvidos em escândalos de corrupção que estão presos ou já foram para casa. Outro empreiteiro preso é Marcelo Odebrecht, que está na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Ele já foi condenado na Lava Jato a mais de 19 anos de prisão. Marcelo e outros 76 executivos e ex-executivos da empreiteira fecharam delação premiada. Marcelo ficará preso até dezembro deste ano, como parte do acordo celebrado com a Justiça. No Complexo Médico Penal, na região metropolitana de Curitiba, estão os ex-diretores da Petrobras, Renato Duque, ligado ao PT, que já sinalizou que aceitaria acordo de delação, e Jorge Zelada, indicado pelo PMDB. Também estão na prisão o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, os ex-deputados federais Luiz Argolo, que era do Solidariedade, e André Vargas, que foi do PT e vice-presidente da Câmara dos Deputados. Além do ex-senador Gin Argelo, que era do PTB, outro preso ilustre é Eduardo Cunha, que foi condenado na Lava Jato a 15 anos de prisão e ainda não é certo que fará a delação. E também há os já condenados por Moro, mas que esperam julgamento em segunda instância. São os casos do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que está preso no Rio de Janeiro e responde agora a 11 ações penais.
o do ex-ministro José Dirceu, que conseguiu habeas corpus em maio, e do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo de Lula, que também responde em liberdade. Já entre os condenados que fecharam delação e foram para casa, estão os ex-diretores da Petrobras Paulo Roberto Costa e Nestor Severo e os operadores do esquema, o doleiro Alberto Youssef e Fernando Baiano. Na mesma situação está o casal de marqueteiros do PT, João Santana e Mônica Moura, o ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. A delação dos executivos da Odebrecht faz Ministério Público de São Paulo abrir 39 inquéritos civis. A suspeita é de que o dinheiro que foi parar no Caixa 2 de campanhas eleitorais saiu de obras públicas superfaturadas. Estão na mira dos promotores a construção do trecho sul do Rodoanel, da rodovia Carvalho Pinto e da Mogi Dutra. Além da Dersa, os inquéritos envolvem obras do Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, e contratos do metrô, das linhas 2 verde, 4 amarela, 5 lilás e 6 laranja. Além de licitações para linhas de ônibus da empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. Há ainda a suspeita de propina na obra da Arena Corinthians e em contratos de varrição e coleta da Prefeitura de São Paulo. Executivos da Odebrecht afirmaram em delação que fizeram repasses via Caixa 2 em troca de favores desde 1994 até 2012. 24 políticos são citados. Entre os tucanos estão o ex-presidente Fernando Henrique, o senador José Serra e o ministro de Relações Exteriores, Aloísio Nunes. Também na lista, o ex-prefeito Fernando Haddad e o ex-deputado José Genuíno, ambos do PT. O ex-prefeito e atual ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, do PSD, e os deputados federais Celso Russomano, do PRB, e Paulinho da Força, do Solidariedade, além do ex-deputado Gabriel Chalita, do PDT. Todos negam qualquer irregularidade. Eles ainda vão ser ouvidos pela promotoria. Os promotores vão apurar se, para fazer os repasses por fora, empreiteiras e fornecedores combinaram preços para fraudar as concorrências, no caso, formação de cartel. Querem descobrir o caminho da propina, que pode ter seguido inclusive para contas no exterior. Os 39 inquéritos aqui no Ministério Público de São Paulo são na área civil. O principal objetivo é recuperar o dinheiro supostamente desviado dos cofres públicos, por meio do bloqueio de bens e de ações de ressarcimento. Na área civil, não há foro privilegiado. Por isso, em caso de processo, todos serão julgados na primeira instância e podem recorrer. As provas obtidas pela Procuradoria-Geral da República, a partir das delações da Odebrecht, foram divulgadas em abril pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato. O Ministério Público paulista aguarda o envio dos documentos. A Polícia Federal envia ao Supremo o relatório final da investigação sobre o presidente Michel Temer. O documento contém conclusões a partir da delação de empresários da JBS Friboi contra o presidente. Afirma que Temer atuou para embaraçar as investigações e que o presidente também deixou de comunicar às autoridades suposta corrupção de membros do Judiciário e do Ministério Público. Um relatório parcial da Polícia Federal sobre corrupção passiva foi enviado ao STF na semana passada, mas a polícia considerou necessário concluir as investigações sobre obstrução de justiça. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deve apresentar até amanhã a denúncia contra o presidente Michel Temer, no caso JBS Friboi. Em parecer enviado ao Supremo, Janot diz não ter dúvida. O presidente da República, Michel Temer, cometeu crime de corrupção. O documento sugere ainda que a manutenção de Temer na presidência contribui para a continuidade dos crimes. O documento foi entregue ao STF na semana passada, quando Janot defendeu a manutenção da prisão de Rodrigo Rocha Loures. O ex-assessor de Temer e suplente de deputado federal foi flagrado recebendo uma mala com R$500 mil de propina. Segundo os delatores, o montante seria destinado a Temer. Em troca, o governo beneficiaria o grupo frigorífico. No texto, Janot define como cristalina a atuação conjunta de Temer e Rocha Loures nos crimes apontados na delação dos executivos da JBS. E que, solto, Rocha Loures poderia continuar a ajudar o presidente.
Na semana passada, a perícia da Polícia Federal concluiu que a gravação da conversa entre Temer e o dono da JBS Friboi, Joesley Batista, não foi editada. O que desmonta a estratégia da defesa do presidente para desqualificar o áudio. Os peritos apontaram interrupções naturais nos diálogos, que não interferem no teor das conversas. De acordo com a Polícia Federal, as pausas no áudio foram provocadas por questões técnicas e não por fraudes. O Ministério Público Federal afirma que no diálogo, Temer concorda com os pagamentos feitos pelo empresário ao deputado cassado Eduardo Cunha e ao doleiro Lúcio Funaro, com o objetivo de comprar o silêncio dos dois. Além disso, Temer não esboçou a reação ao ouvir Joesley dizer que teria cooptado 2 juízes e corrompido um procurador para driblar as investigações. Janot deve apresentar a primeira denúncia contra o presidente até amanhã. Se isto acontecer, será a primeira vez na história que um presidente é denunciado por corrupção no exercício do cargo. Temer também pode ser denunciado por obstrução à justiça, organização criminosa e prevaricação, quando um funcionário público deixa de cumprir suas funções para satisfazer interesses pessoais. A estratégia do procurador-geral seria apresentar uma denúncia para cada crime. A Câmara dos Deputados teria então de realizar várias votações, aumentando ainda mais o desgaste político de Temer. Para derrubar as denúncias na Câmara, o PMDBista precisa do apoio de pelo menos 172 dos 513 deputados. O Planalto tem pressa na votação. O presidente da Câmara e aliado de Temer, Rodrigo Maia, do DEM, já disse que quer votar a denúncia o quanto antes. E, se for preciso, pode adiar o recesso parlamentar de julho. Hoje, em cerimônia no Palácio do Planalto, ao sancionar a lei que permite aos comerciantes cobrarem preços diferentes para um mesmo produto, dependendo da forma do pagamento, Temer disse que o governo está na rota da superação e nada o destruirá. O Brasil está nos trilhos, no caminho da responsabilidade e na rota da superação. Portanto, meus amigos, senhores e senhoras, que ninguém duvide, nossa agenda de modernização do Brasil é a mais ambiciosa de muito tempo. Tem sido implementada com disciplina, com tenacidade, com sentido de missão. Não há plano B. Há que seguir adiante. Portanto, nada nos destruirá. Nem a mim, nem aos nossos ministros. E agora o comentário de José de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a denúncia contra Temer, que deverá ser apresentada amanhã. Até amanhã, o Procurador-Geral da República. Vai começar tudo de novo. A exemplo do que fez com Dilma Rousseff, a Câmara terá que decidir se autoriza ou não a abertura de processo contra Michel Temer. A diferença é que Dilma foi acusada de crime de responsabilidade. Temer responderá por crime comum, corrupção passiva. Coube ao Senado condenar Dilma, enviando-a para casa mais cedo. Temer será julgado, se os deputados permitirem, pelo Supremo Tribunal Federal. Temer repete a coreografia de Dilma. Ele compra com cargos e verbas os votos de que precisa. Dilma fracassou. O Planalto precisa seduzir 172 deputados para impedir que o outro lado obtenha os 342 votos necessários para autorizar o Supremo a abrir uma ação penal contra Temer. O governo espera contar com a cumplicidade dos parlamentares corruptos, que aguardam por uma sentença na luxuosa fila do foro privilegiado. O presidente declarou que seu governo toca reformas modernizadoras e que não há nenhum plano B. Em timbre desafiador, Temer disse: nada nos destruirá, nem a mim, nem aos meus ministros. Está claro que Temer fará o que for necessário para se salvar. Resta saber se haverá em Brasília quem queira salvar o país. Ao ensaiar a tese de que as reformas se sobrepõem à imoralidade, Temer, no fundo, está pedindo ao brasileiro que faça como ele. Se finja de bobo pelo bem da modernização da CLT e da Previdência Social. Boa noite. O presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, defendeu hoje a revisão da composição do Conselho de Administração da JBS Friboi e a discussão do afastamento da família Batista do comando da companhia. Castro informou que, como acionista da JBS Friboi, o BNDESPAR convidou a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para discutir o assunto e também avaliar os possíveis prejuízos causados à companhia pelos atuais administradores Joesley e Wesley Batista.
A JF, a controladora da JBS, fez um acordo de confidencialidade para a possível venda da Alpargatas, uma outra empresa da holding, para a Cambuí Investimentos. A JF detém 54% do total de ações da Alpargatas, dona da Havaianas. A Cambuí é um fundo de investimentos de uma outra família bilionária brasileira, a Moreira Salles. A Justiça Federal no Rio de Janeiro autorizou hoje o leilão de bens apreendidos em nome do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e da mulher dele, Adriana Anselmo. Pela decisão do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal, a casa do ex-governador em Mangaratiba, no litoral sul fluminense, avaliada em R$8 milhões, deve ir a leilão, além de uma lancha em nome do casal, joias da ex-primeira-dama e 3 carros registrados em nome do ex-governador. A Justiça espera arrecadar ao menos R$14,5 milhões, que serão retomados aos cofres públicos do Rio, como forma de reparação dos desvios cometidos pelo ex-governador. O leilão foi decidido antes do fim do processo por medo da deterioração dos bens. Cabral está preso desde novembro do ano passado. Adriana Anselmo chegou a ser presa, mas cumpre prisão domiciliar. O gabinete do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, informou hoje que o pedido de prisão do senador afastado Aécio Neves, do PSDB, e o recurso dele contra o afastamento do mandato só vão ser julgados em agosto, depois do recesso do Judiciário. O pedido de prisão de Aécio Neves é relatado por Marco Aurélio. Segundo o gabinete do ministro, o processo está com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que ainda deve opinar sobre o pedido de Aécio para que o plenário da Corte decida sobre a prisão e o afastamento. O julgamento seria realizado na primeira turma do STF, mas a defesa do senador afastado pediu para que fosse ao plenário. A semana começou com um tempo bastante firme. A tarde foi de bastante sol também e nenhuma nuvem no céu. Com a falta de chuva, começa a cair a umidade relativa do ar, que fechou o dia em 40% aqui na capital. Vamos ver como fica o tempo essa semana por aqui com Mariana Armentano. O tempo vai continuar ensolarado ao longo dessa semana em boa parte do país, inclusive em todo o estado de São Paulo. Isso porque tem uma massa de ar seco gigantesca sobre o país, impedindo a formação de nuvens de chuva. Então só deve chover amanhã nas extremidades, como no sul gaúcho, nessa faixa mais ao norte e principalmente entre o litoral nordestino e a costa capixaba. Vamos ver aqui como fica a nossa tabela de temperaturas? Olha só, em Natal, no Rio Grande do Norte, tempo bem chuvoso amanhã, com mínima de 23 e máxima de 28 graus. Na capital mineira, a máxima não vai passar dos 23 graus. No Rio de Janeiro, sol com nebulosidade variável e máxima em torno dos 27. E em Floripa, muito sol e máxima prevista só de 24 graus. Para São Paulo, o tempo continua estável e olha, não vai chover tão cedo. O sol brilha forte entre poucas nuvens em todas as regiões e as temperaturas ficam amenas. Em Marília, máxima só de 24, em Araçatuba 26, em Votuporanga 29 graus, em Ribeirão Preto e em São José do Rio Preto, máxima em torno dos 27 graus e no litoral faz 25 graus em Santos e 26 em Caraguatatuba. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na região metropolitana? Nessa madrugada, mínima de 12 e máxima nessa terça-feira à tarde de 24 graus por aqui. Aí na quarta, a temperatura sobe um pouquinho, faz até 25 graus e se mantém nessa marca na quinta-feira à tarde. Avião que carregava mais de 650 quilos de cocaína decolou da fazenda arrendada por empresa do ministro da Agricultura, Blário Maggi, da família dele. O avião teria decolado ontem da fazenda Itamaraty Norte, em Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso, com destino a Santo Antônio do Leverger, município do mesmo estado. Interceptado por um caça da FAB na região de Aragarças, em Goiás, a aeronave só aterrissou na zona rural do município de Jussara, depois que a Força Aérea deu um tiro de aviso. Essas imagens registradas pelo grupo de rádio patrulha aérea da PM de Goiás mostram um bimotor que levava mais de 650 quilos de cocaína já em solo. O valor da carga ultrapassa 13 milhões de reais.
O piloto e outros possíveis tripulantes fugiram depois do pouso e ainda não foram localizados. Registrado em nome de Geison Moreira Souza, o avião está em situação regular junto à Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Em uma nota divulgada hoje, a FAB afirma que as informações sobre o local de decolagem da aeronave foram fornecidas pelo piloto durante a aplicação das medidas de policiamento do espaço aéreo. A confirmação do local exato da decolagem fará parte da investigação conduzida pela autoridade policial. A fazenda Itamaraty do Norte, de onde teria partido o bimotor, tem parte arrendada pela AMAGE, empresa que atua com commodities, navegação e energia elétrica, e pertence ao ministro da Agricultura, Blário Maggi, e a família dele. Em nota, a AMAGE afirmou que a parte arrendada na fazenda Itamaraty conta com 11 pistas autorizadas para pouso eventual, apropriadas para a operação de aviações agrícolas, o que não demanda vigilância permanente, localizadas em pontos esparsos de 54.300 hectares de extensão. A empresa ainda disse que não tem qualquer ligação com a aeronave descrita pela FAB e não emitiu autorização para pouso ou decolagem em qualquer uma de suas pistas. Segundo a AMAGE, em abril deste ano, chegou a prestar apoio a uma operação da Polícia Federal, quando foi informada de que uma aeronave clandestina pousaria com cerca de 400 quilos de entorpecentes em uma das pistas auxiliares da fazenda. Na ocasião, a Polícia Federal realizou ação de interceptação com total apoio da AMAGE, a qual resultou bem-sucedida. Em sua conta no Twitter, o ministro Blário Maggi disse que está acompanhando as investigações da FAB. A Prefeitura de São Paulo fez um balanço do projeto Redenção, que começou no dia 21 de maio na região da Cracolândia. Segundo a Prefeitura, até agora as equipes realizaram 33.782 abordagens e atendimentos na unidade emergencial de acolhimento. Atualmente, o chamado fluxo está na esquina da Rua Helvécia com a Alameda Cleveland, bem em frente à estação Júlio Prestes e a poucos metros de onde funcionava a Feira do Crack, na esquina da Helvécia com a Rua Dino Bueno. Apesar da aglomeração e do consumo de drogas ao ar livre durante o dia permanecer, o prefeito João Dória afirma que o número de usuários sofreu uma redução. Segundo ele, eram em média 1.000 pessoas nos momentos de maior movimento na Cracolândia, e agora caiu para cerca de 300. O tráfego hoje não vai ter mais 180 milhões ano de resultado que tinha com a antiga Cracolândia na Rua Helvécia com o Dino Bueno. E volto a reafirmar o que disse. Ali a Cracolândia acabou. E acabou mesmo, não tem a menor hipótese de voltar. O prefeito também apresentou as principais diretrizes do programa, que envolvem as áreas de saúde, assistência social, zeladoria e segurança pública. Uma das novidades anunciadas foi a criação de um sistema eletrônico para acompanhar os usuários de drogas atendidos pelo Redenção. O cadastro será feito em parceria com o Hospital Sírio-Libanês. Outra iniciativa foi a criação do programa Mães da Luz, para auxiliar os familiares dos dependentes químicos. Ele será coordenado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Já a criação do Conselho Gestor, que decidirá o destino dos 2 quarteirões que abrigavam a antiga Cracolândia e que seria eleito até amanhã, foi adiada para julho. O secretário estadual da Segurança Pública, Magno Alves, também fez um balanço das operações feitas pela polícia nos dias 21 de maio e 11 de junho na Cracolândia. Até agora, 180 pessoas foram presas. Segundo o secretário, os trabalhos de combate ao tráfico de drogas vão continuar. Nós já temos programadas algumas operações para alguns pontos, a ação coordenada da Polícia Civil, Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana, vocês podem ter certeza, vai abranger toda a capital e, como eu já disse antes e como o prefeito reafirmou, não tem tempo para acabar e não tem trégua. Réu em 5 ações na Justiça Federal no âmbito das operações Lava Jato e Zelotes, o ex-presidente Lula lidera as intenções de voto em todas as simulações de primeiro turno para a eleição presidencial do ano que vem. Lula não seria eleito em primeiro turno e é também o candidato com a mais alta rejeição entre eleitores. O Datafolha entrevistou 2.771 pessoas nos dias 21 e 23 deste mês. Vamos agora ver parte da pesquisa do Instituto.
Com o nome de Alckmin no primeiro quadro, Lula aparece com 30% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro, do PSC, com 16%, e Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, que tem 15%. Em quarto lugar, vem o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, com 8% da preferência dos eleitores. Ciro Gomes, do PDT, tem 5%. No segundo, que inclui Dória, tudo parecido. Lula em primeiro com 30%, Marina e Bolsonaro empatados com 15% cada. Mas a substituição de Alckmin pelo prefeito da capital paulista, João Dória, faz as intenções de voto no PSDB subirem para 10%. Ciro Gomes chega a 6%. Em outra simulação, quando é incluído o nome do juiz Sérgio Moro, Lula permanece em primeiro com 29%. Moro e Marina com 14% cada, Bolsonaro com 13%, Alckmin com 6%. Em um quarto cenário, sem Lula, Marina Silva fica à frente com 22% das intenções de voto, seguida por Bolsonaro com 16%. Neste é cogitada a candidatura do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, que ficaria em terceiro com 12%. Ciro Gomes e Alckmin têm 9% cada. Lula também lidera o quesito rejeição. 46% dos eleitores não votariam nele. Na sequência, aparecem Alckmin com 34%, Bolsonaro 30%, Ciro 26%, Marina com 25%, Moro 22%, Dória tem 20% e Joaquim Barbosa 16% de rejeição. Nas simulações de segundo turno, Lula vence Alckmin, Dória e Bolsonaro. Empata com Marina e é derrotado por Moro. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. Pois é, o Michel Temer disse que ninguém o destruirá, nem a ele, nem aos seus ministros. Eu tenho acompanhado o esforço que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso tem feito para convencer o Temer, que é aliado do seu partido, a renunciar em nome da dignidade, em nome da decência, em nome até do amor pelo povo. Eu já cometi esse erro de achar que o Temer poderia ter algum sentimento positivo e renunciar. Não tenho mais. Mas agora eu vou fazer um apelo a ele. Não esse apelo dele renunciar, de se matar como Getúlio, né? Ou então abandonar o melhor emprego do Brasil como o Jânio Quadros. Não. O que eu quero é que ele nos deixe em paz. Ele não depende de nós para nada. Não depende de nós para ficar no governo, ele depende de 172 votos de deputados federais. Pois trate de conquistá-los, trate de comprá-los, que a coisa funciona assim no Brasil, mas nos deixe definitivamente em paz. Não nos trate como se nós fôssemos imbecis, como se nós fôssemos capazes de entrar nessa conversa mole de agenda positiva, de maravilhosa agenda positiva, de estamos aqui tirando o Brasil da... Não é verdade. O Temer não conseguirá mais nem aprovar uma reforma trabalhista que precisa de maioria simples, que seria uma bela reforma trabalhista, feita não por ele, que produziu um projetozinho vagabundo de 5 artigos, mas pelo relator na Câmara, o deputado Rogério Marinho, neto do grande líder prócer dos anos 50, Djalma Marinho, da UDN. Ele não conseguirá mais nem que se vire num bailarino do Bolshoi, que ele foi assistir lá da Rússia, aprovar a reforma da Previdência. E isso o desautorizará politicamente para tudo, para continuar falando em agenda positiva, em reforma, em reconquista de uma economia saudável no país. Por enquanto, ele está sendo acusado de um crime de corrupção passiva, já num relatório da Polícia Federal, e agora acabou de entrar também em outro crime, que é o crime de obstrução à investigação. Ainda tem uma terceira hipótese de organização criminosa. Pois então, ele defenda-se, o que ele não fez até agora, desses crimes, consiga os seus deputados, mas não nos trate como se nós fôssemos imbecis de acreditar nessa lorota patética que ele está contando no Palácio usando um cargo que é nosso e não é dele. Bom, eu volto aqui quinta-feira, direto ao assunto, em pé. Daqui a pouco, aqui no Jornal da Gazeta, Maria Lídia entrevista ao vivo o deputado federal Silvio Torres, secretário-geral do PSDB.
A Suprema Corte dos Estados Unidos aprovou o decreto imigratório do presidente americano Donald Trump, entre parcialmente em vigor. Apesar de o decreto ainda proibir a entrada de cidadãos da Síria, Somália, Irã, Líbia, Sudão e Iêmen no território americano por 90 dias, ela não afeta cidadãos desses países que já tenham ligação comprovada com pessoas ou empresas nos Estados Unidos. A decisão de hoje também permite o veto de 120 dias à entrada de refugiados nos Estados Unidos. Assinado por Trump em março, o veto migratório nunca chegou a entrar em vigor, sendo bloqueado na Justiça até chegar agora à Suprema Corte. A China anunciou hoje a libertação de Liu Xiaobo, o vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2010, por sua luta pelos direitos humanos. Xiaobo foi libertado depois de ser diagnosticado com câncer de fígado em fase terminal. Segundo autoridades chinesas, ele está recebendo tratamento num hospital de Shenyang. Mas grupos de direitos humanos querem que ele seja retirado imediatamente do país, alegando temer pela qualidade do tratamento e pela vida do dissidente político. Xiaobo cumpria desde 2009 pena de 11 anos de prisão por ter assinado um texto que defendia a democracia na China. Por iniciativa da ONU, o mundo todo celebra hoje o Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura. E um dos grandes símbolos da luta contra essa violência aqui no Brasil é o jornalista Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura nos porões do DOI-CODE, aqui em São Paulo. Vlado completaria 80 anos amanhã, dia 27 de junho. E para lembrar a data, o instituto que leva o nome do jornalista inaugurou uma banca que conta a trajetória de Vlado por meio de quadrinhos. Vladimir Herzog. Esse é o novo nome desta banca de jornais do centro de São Paulo. A banca fica na mesma praça do memorial que presta homenagens a Vlado, jornalista torturado e morto durante a ditadura militar. Na banca foram afixados adesivos com ilustrações de artistas italianos que representaram em quadrinhos a história de Vlado. As homenagens marcam o aniversário do jornalista, símbolo da resistência ao regime militar. Se estivesse vivo, Vladimir Herzog completaria 80 anos no próximo dia 27 de junho. A gente transformou a história da tragédia do meu pai num instrumento de inspiração e de colaboração com a sociedade, né? Mas é um pedaço de um trabalho maior que a gente faz de tentar colaborar para que a sociedade respeite mais a democracia, respeite mais a liberdade de expressão, respeite mais os valores de direitos humanos. Em 1975, Vladimir Herzog era diretor de jornalismo da TV Cultura. Compareceu ao DOI-CODE para um interrogatório sobre ligação com o Partido Comunista. Foi torturado e assassinado, mas um inquérito militar da época concluiu que Herzog tinha cometido suicídio na cela. Os amigos e a família nunca aceitaram esta versão e sempre lutaram para trazer à tona a verdade. Foram décadas convivendo com a impunidade. Recentemente, o caso foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos. O julgamento começou no último dia 24 de maio, durante uma audiência na Costa Rica. A ação movida pela família pede a responsabilização do Estado brasileiro pela morte de Vlado. A sentença pode levar meses, mas a viúva de Herzog, Clarice, tem esperanças. Nós estamos lutando para saber o que aconteceu lá, o que aconteceu com ele, quem assassinou. Esses caras estão trabalhando dentro do governo, continuam assassinando, porque a coisa da tortura continua até hoje, ela não acabou. Então nós vamos brigar sempre para conseguir saber quem matou o Vlado. O escritor e filósofo Leonardo Boff era amigo de Dom Paulo Evaristo Aires, responsável pelo grande ato ecumênico realizado na Praça da Sé poucos dias após o assassinato de Herzog. Boff, que acaba de lançar 4 novos livros, é amigo da família. Ele vê semelhanças entre o conturbado momento político atual com os anos de chumbo. Vivemos num regime de exceção, onde a polícia militar reprime de forma violenta, onde a corrupção atravessa praticamente todas as instâncias, também o judiciário. Então, no fundo, nada funciona. E parece que o Brasil virou um país falido. Nós não podemos deixar isso. Então, nós precisamos daquela coragem que o Vladimir Herzog teve e mostrou como jornalista, denunciando essa situação.
Economistas do mercado financeiro reduzem mais uma vez as expectativas de inflação de 2017 e de 2018. Os dados divulgados hoje no Boletim Focus do Banco Central mostram que os analistas esperam que a inflação deste ano fique em 3,48%. Para o ano que vem, a expectativa é que o IPCA fique em 3,30%. Economistas entrevistados também esperam uma deflação mais intensa em junho. A estimativa anterior era de deflação de 0,07% este mês. Agora é de 0,15%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A inflação em queda é um dos melhores dados que o governo dispõe. Na média, a previsão é de IPCA em 3,48% este ano. Mas as instituições top 5, que acertam mais, projetam apenas 2,94%. Agora, uma coisa é a realidade, outra é a percepção. E a percepção continua ruim, tanto que a aprovação do governo é cada vez pior, não só pela crise política. A inflação mais baixa é um dado bem positivo. Deve ajudar até a recuperar o poder de compra dos consumidores, na medida em que os reajustes salariais venham em percentuais maiores. Só que o desemprego acaba atenuando esse impacto e a população, sem sentir uma melhoria maior nesse sentido, fica desconfiada até de dados melhores como essa queda da inflação, que deve fazer o Banco Central reduzir mais os juros. Outra sinalização positiva. A questão é que não dá para desvincular esses dados da fraqueza da atividade. Fraqueza perceptível no movimento de boa parte dos setores, no baixo nível de investimentos, no desemprego. E a crise política jogou mais incertezas sobre uma reação mais firme da economia, que já era quase dada como certa. Hoje, há dúvidas quanto ao avanço dos investimentos via concessões de infraestrutura, porque dependem da confiança de potenciais investidores, confiança muito relacionada à política. As reformas, que o governo diz que estão apenas atrasadas, vão ter um encaminhamento bem mais difícil, até porque a articulação do governo deve ficar muito focada na própria defesa. Tem essas medidas populares, como o preço diferenciado nas compras à vista. Há, de fato, uma agenda voltada à modernização da economia. Só que não é o que vai acelerar o crescimento. A economia deve até crescer este ano. Inflação e juros em queda devem colaborar para uma expansão que pode chegar à faixa de 0,5%. Mas com as dificuldades que estamos vendo e sem força ainda para assegurar a maior confiança da população, o que joga contra o governo. Eu volto na quinta. Até lá. E agora, as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Nós lembramos que depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o deputado federal Silvio Torres, do PSDB. E o Corinthians venceu mais uma no Campeonato Brasileiro e abriu a vantagem na liderança da competição. Dessa vez, derrotando o vice-líder Grêmio, né, Celso? Pois é, Estela, se deu melhor nessa decisão, entre aspas, né? O time de Fábio Carille soma agora 26 pontos, 4 a mais que o vice-líder Grêmio, que tem 22. O final de semana ainda teve a vitória do Palmeiras, que agora está em 4º lugar no campeonato, empate do São Paulo em casa e derrota do Santos jogando na Vila. Vamos aos gols. Santos e Sport se enfrentaram na Vila Belmiro e o único gol da partida foi marcado nessa jogada de Osvaldo após corte errado do zagueiro Nogueira. Santos 0, Sport 1, placar final. No Morumbi, o São Paulo abriu o placar contra o Fluminense com Jusilei aos 6 minutos de partida. O empate do time carioca aconteceu com esse belo chute de Wendel de fora da área. Final São Paulo 1, Fluminense também 1. Em São Januário, Nenê de falta fez o gol da vitória do Vasco sobre o Atlético Goianiense, 1-0. Na Fonte Nova, o Flamengo passou pelo Bahia e subiu para a 3ª posição na tabela. Berrio fez o gol da vitória por 1-0. Jogando em Campinas, o Palmeiras abriu o marcador contra a Ponte Preta com esse gol de Guerra, 1-0. O empate da Macaca veio com esse belo chute do atacante Luca de fora da área, 1-1. Mas numa tarde inspirada, Guerra fez o segundo dele para fechar a conta e dar a vitória ao time de Cuca. Final Ponte Preta 1, Palmeiras 0. No confronto entre o líder e vice-líder do campeonato, melhor para o Corinthians diante do Grêmio. Paulo Roberto serviu o Jadson, que abriu o placar. Final Grêmio 0, Corinthians 1.
Palmeiras 2, Ponte Preta 1. Isso, né? Ponte Preta Aliás, 1, Ponte Preta Palmeiras 1, 2. Exatamente isso. Terceira vitória seguida do Palmeiras, está subindo na classificação. Agora, a vitória do Corinthians sobre o Grêmio realmente é algo de encher os olhos. A campanha do Corinthians é fantástica. Um aproveitamento superior a 80%. Num início de campeonato tão equilibrado como esse. Você acredita a única que está indo equipe... com a vitória mesmo do Corinthians para ganhar esse campeonato? Muito chão ainda, né? Ainda faltam 28 rodadas, tem a janela de transferências em agosto, mas hoje o Corinthians é o principal candidato ao título, não se discute. Chico Lange acredita, né? Sem dúvida. Muita gente acredita. Muito obrigada. Boa noite, até amanhã. Boa noite. É com você, Gaberini. A seguir, Maria Lídia entrevista ao vivo o deputado federal Silvio Torres, do PSDB. Até já. A ação na Cracolândia é um compromisso do governo do estado de São Paulo, que une o combate ao tráfico de drogas e apoio ao dependente. Eu me envolvi com a droga, eu era muito nova, tinha apenas 13 anos de idade e eu conheci a droga na porta da escola. Não é fácil. Uma família que tem um dependente químico acaba também ficando doente. A maior responsabilidade nossa é afastar o traficante do dependente. Se a gente facilitar a aquisição da droga, nós não vamos ter oportunidade de abrir uma estrada para que essa gente seja tratada. Existe um trabalho específico diretamente na Cracolândia. Existe uma equipe específica de conselheiro de abordagem de rua, de assistente social, de psicólogo, de enfermeiro. E o programa Recomeço me ofereceu muita coisa para mim sair desse cotidiano das drogas, né? Ex-dependente química, hoje chefe de confeitaria, arte terapeuta, tudo é possível. Nós não vamos deixar o crack vencer nunca. Governo do Estado de São Paulo. Quem já quis tentar algo novo? Quem já se sentiu pequeno? Quem já achou que precisava fazer mais? Quem evoluiu? Quem se engrandeceu? Quem arriscou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. O Partido Socialista Brasileiro tem 70 anos de luta pelo Brasil e pela democracia. Hoje, defendemos a renúncia do presidente Michel Temer, que perdeu as condições éticas para liderar o país. Fechamos questão contra as reformas trabalhista e da Previdência. Temos projetos próprios para aprimorar a legislação, sem nenhum direito a menos e sem rasgar a Constituição. Vamos nos reencontrar com o destino de um povo que trabalha e tem valor. Partido Socialista Brasileiro. Been so long since the last time I saw your face. Just the other night was the same erased. A warm fuzzy feeling still gets me reeling. Like that kid used to be a jail. Pro time do Gazeta Esportiva, futebol é coisa séria. Tem que parar com essa bobagem de que jogo vale tudo. Essa que é a grande verdade. Porque para nós o que importa é jogar limpo e levar para você as principais notícias do mundo da bola com seriedade e competência. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. Os dilemas do PSDB na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o deputado federal Silvio Torres, ex-prefeito de São José do Rio Pardo e atual secretário-geral do PSDB. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. Bom, a pesquisa Datafolha mostrou que apenas 7% dos brasileiros aprovam o governo Temer. Continuando no governo Temer, o PSDB corre o risco de estar assinando
o próprio atestado de óbito? Olha, Maria Lídia, eu acho que essa falta de prestígio dos partidos políticos, de uma forma geral, elas não são ligadas apenas ao governo Temer. Eu acho que são pelos erros sucessivos que a política brasileira vem mostrando à sociedade brasileira, o envolvimento de políticos em escândalos, envolvimento de políticos em situações que evidentemente comprometem a credibilidade da classe política. Então eu acho, aliás disse isso outro dia, eu acho que já estamos no piso, quase que no piso mínimo da credibilidade. Estar ou não estar no governo Temer, talvez esteja dentro da margem de erro, digamos assim. Mas qual foi a opção do PSDB de não sair do governo numa decisão recente que juntou executiva, parlamentares, membros dos diretórios estaduais? Foi que naquele momento que havia um certo senso de que poderia a economia estar num momento de inflexão, uma inflexão que poderia fazer com que a economia brasileira deslanchasse, como vinha acontecendo. Quer dizer, vocês acreditaram, ficando ajudamos. E agora? Agora, com todas essas denúncias de corrupção, agora com indícios tão fortes, consistentes, não são provas, são indícios consistentes contra Temer. E a possibilidade de amanhã Rodrigo Janot fazer ali, como já sinalizou, a denúncia de corrupção, né, ligada diretamente, prática de corrupção pelo presidente da República, um fato inédito. Isso pode balançar de vez o PSDB? Olha, Maria, o clima já mudou desde aquela decisão. Hoje, eu creio que há um número maior de lideranças parlamentares e outras lideranças do partido que já não creem que ficar no governo Temer seja tão importante assim. Tem uma condição, porque o prefeito para sustentar João Dória, a economia. O prefeito João Dória esteve aqui e reiterou aquilo que ele havia falado lá no Rio de Janeiro, que, muito bem, não é um apoio, mas é um apoio até segunda ordem, não é irrevogável. Quer dizer, até um momento, vocês têm uma condição que seria o limite para a continuidade do PSDB no governo Temer? Assim como o prefeito João Dória, o governador Geraldo Alckmin, outro dia, na semana passada, numa entrevista, ele disse que há um acompanhamento diário da situação política brasileira e da situação do próprio presidente, não só em função de denúncia de corrupção, é da condição dele de conseguir levar à frente uma agenda da economia que é a que nos fez ficar no governo até agora. Certo. E o que eu estava dizendo para você é que nós estamos cada vez menos crédulos com relação a isso, e isso está alterando. Agora, é interessante, o presidente Fernando Henrique Cardoso tem falado, escrito, bastante sobre essa relação PSDB-Temer e a situação do Temer. E hoje mesmo, página inteira na Folha de São Paulo, Fernando Henrique, em artigo, ele sugere a Temer um ato de grandeza, que seria da convocação de antecipação da eleição presidencial e a renúncia de Temer. Como é que no PSDB vocês avaliam essas manifestações de Fernando Henrique Cardoso por uma antecipação de eleição e renúncia de Temer? Bom, Maria Lídia, ele é o nosso presidente de honra, né? Portanto, uma referência em tudo o que ele fala. O que ele fez no artigo e em outros que ele escreveu, ele está constatando que o governo Temer está perdendo força exatamente para cumprir aquilo que seria a nossa expectativa com relação a ele. E está buscando alternativas, acho que ele está colocando no ar polêmicas em um debate que é fundamental. E nós estamos acompanhando isso muito de perto. Certo. Bom, agora, se Fernando Henrique cobra de Temer um ato de grandeza de renunciar, no PSDB, vocês não cobram de Aécio Neves essa mesma grandeza, considerando a situação em que ele está? Eu nem falo da gravação do Joesley Batista,
que foi de fato uma armação lá para ele foi flagrado naquilo, disse Goldman para mim aqui outro dia, mas ele estava pedindo dinheiro emprestado, eles tinham uma relação pessoal. Não vamos entrar nessa, mas ele é investigado em outros 7, são 9 os inquéritos, né, pelo Supremo Tribunal Federal pedindo investigação de Aécio Neves e sempre denúncia de corrupção. Vocês cobrariam ou cobram, ou no PSDB tem gente cobrando que Aécio renuncie à presidência do partido e não apenas fique afastado? Na próxima quinta-feira, a executiva vai se reunir e vai tratar exatamente da realização de uma convenção nacional que vai fazer mudanças na executiva nacional. Hoje nós estamos no nosso mandato, um mandato prorrogado. Tanto o mandato do presidente Aécio, que está hoje afastado, né, é bom que se lembre, como o meu mandato de secretário, de todos os membros da executiva, é um ato de prorrogação deliberado em dezembro do ano passado, para uma realidade que hoje não existe mais. Então, nós temos plenas condições de, numa nova avaliação, decidir pela saída do presidente Aécio Neves, que está afastado, uma saída definitiva, até porque acho que ele pode ficar também muito mais liberado, digamos assim, para fazer a sua defesa de tantas Então, e quando vai ser isso? Na próxima? Próxima quinta-feira. Não a dessa semana, a outra ou nessa semana? Quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem, o PSDB então toma uma decisão em relação a essa questão. Foi convocada pelo presidente interino Tasso Gereissati para que deliberemos sobre a realização de uma nova convenção nacional e eu acredito que acontecerá. E nós estaremos acompanhando, tenha certeza. Sim. Muito obrigada, deputado. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.